Eu espero que funcione aqui o... Esse negócio aí, né? Vamos ver, né? Agora uma coisa que a gente devia fazer era limpar essa... Vídeo, viu? Já tem gente. Já tem gente. Era bom... Tu tem um paninho aí pra gente limpar a tela? Não, tem um... Qualquer pano, um guardanapo, alguma coisa. Passa aqui, vai, passa aqui. Como é o Na nome tela daquele aqui. Mas tá limpo. Passa aí. Aquele lenço Pera aí. íntimo. Desculpa aí, galera. Protetor diário. Tem. Merece. Pronto, valeu. E aí, estamos ao vivo. Se o áudio estiver ruim, vocês falam aí, tá? Que a gente ajeita. Como eu tinha dito, eu tinha falado mais cedo. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui para ficar bonito. Como eu tinha falado mais cedo, vamos fazer aqui uma live sobre um tema importante para a gente, que é a questão do trabalho do transexual, travestis e transgêneros. Aprendi tudo isso com Anderson. Ele apresentou hoje a monografia dele, do TCC, o trabalho de conclusão de curso, e foi legal, foi massa. E aí a gente teve a ideia aí de fazer esse momento aqui, essa live, para ele poder falar novamente sobre essas questões e a gente discutir um pouco sobre o trabalho dessa turma aí, certo? Eu não vou adiantar muito, porque senão eu vou terminar falando por ele. Vocês sabem que eu gosto de falar demais, então eu vou passar a palavra para ele. Ele vai começar a falar. A ideia é que, se você tiver uma pergunta para fazer, um questionamento, você faz por aqui, a gente vai lendo e vai respondendo. E depois eu vou trocar uma ideia com ele aqui de alguns pontos importantes. A gente está tendo auxílio aqui, ó, de um PowerPointzinho aqui massa, porque ele fez uma pesquisa... Tá ficando ao contrário? Tudo bem. Ele fez uma pesquisa de campo aqui em Pernambuco com quantas pessoas? 21 trans. 21 trans. E os resultados dessa pesquisa vão ser apresentados aqui para vocês agora. Eu vou parar de falar, senão só quem fala sou eu. Anderson, explica aí pra gente a tua temática, o que tu fizesse, e depois eu vou te fazer umas perguntas aqui. Tipo um talk show. Prazer, galera. O áudio tá bom aí? Eu acho que tá, né? Acho que tá. Prazer, meu nome é Anderson Melo. Eu sou... Pode chegar mais, não precisa ficar... Agora eu não sou mais orientando dele, mas aí a gente concluiu esse trabalho juntos, e a pesquisa ela foi no sentido de que a gente queria encontrar resposta para um problema que é bastante usual, ao menos bastante corriqueiro na vida de pessoas que conhecem trans. Eu acho que... A minha mãe entrou. Tua mãe? Minha mãe. Tudo bom, mãe? Posso ir. Ótimo. E aí, que é a ideia de que pessoas trans, elas acabam sendo limitadas a exercer determinadas atividades no mercado de trabalho. E essas atividades, elas se limitam a determinadas profissões, como cabeleireira, manicure, artista, transformista. E aí, esse tipo de profissão, elas acabam exercendo não só por decisão própria, porque gostam, porque decidiram, mas sim porque foi a última alternativa que alcançaram. Foi aquilo que foi imposto. Depois de determinada situação na sua vida, muitas acabam sendo postas de casa para fora porque a família não aceita. E aí, no decorrer da vida, a única alternativa que surge é exercer aquela profissão. Só que aí, com o passar do tempo, ela acaba desenvolvendo o sentimento pelaquela profissão, mas na verdade a gente sabe que foi a única alternativa que teve. E partindo daí, a gente foi tentar encontrar respostas no direito e começar a avaliar como o direito se comportava diante dessa realidade. Entender se existia legislação protetiva, legislação contrária, para a gente entender um pouquinho e ver o que poderia ser feito e entender se a gente conseguiria trazer alguma solução para esse tipo de situação. Basicamente isso. E aí, Carlos? Vamos lá. Então, veja. Eu queria falar contigo o seguinte. O primeiro questionamento que eu acho que é interessante. Esse negócio eu achei bastante interessante essa sua abordagem em relação a ser os trabalhos que são que nós conhecemos popularmente de
turma trans e tal, travestis principalmente, são determinados postos de trabalho meio estigmatizados, né? É a cabeleireira, é a maquiadora, é aquela pessoa que fica lá fazendo roupa, desenho de roupa, customizador. E também me parece que nos últimos tempos um tipo de posto de trabalho que tem sido ocupado também por esse pessoal é o atendente telemarketing. Porque no caso dos atendentes de telemarketing, eles não sentem eles são aceitos como teleatendentes porque a aparência deles não está à mostra, né? Isso a gente percebe também, existem estudos nesse sentido em relação a pessoas obesas, a pessoas com deficiência física, e o pessoal também, os travestis também se enquadram, porque quando o cidadão liga para resolver um problema, ele não está vendo a pessoa, então eles conseguem se inserir nesse nicho. Aí eu queria que você iniciasse falando para a gente sobre quais são, pelo que você estudou, os principais postos de trabalho que são ocupados por esse tipo de pessoa, e como você enxerga isso, principalmente sobre essa perspectiva que eu achei muito interessante. Eles terminam indo para certos postos de trabalho não porque eles optaram por isso, mas porque foi a única opção, não é? De lá. Existe um conceito que foi desenvolvido por alguns juristas que é chamado subemprego, que é aquele emprego que tem como remuneração um valor que não chega a um salário mínimo e que tradicionalmente são escolhidas pessoas que não têm qualificação para atingir determinadas categorias. E aí se submetem a esse tipo de emprego. As profissões mais usuais para esse público, infelizmente, tanto por conta dessa questão da aparência, que hoje o mercado de trabalho ele se limita à característica física, atrelando o produto de determinada marca, o produto de determinada empresa, às características físicas daquele que vai trabalhar com isso, fazer essa remessa desse produto ao cliente. E aí, hoje, a imagem ela está atrelada estritamente ao produto. E, diante disso, acaba limitando os ramos e as áreas em que esse pessoal acaba trabalhando. E aí, ficando entre profissões de cabeleireiro, maquiador, artista, transformista, costureiro, customizador. Telemarketing tem uma característica bastante específica. Tanto porque as pessoas ficam privadas e não conseguem ter contato direto com o público e aí não ficam expostas e aí acaba escondendo essa questão do produto com a beleza, com a estética, quanto a questão da qualificação. Hoje os postos de trabalho que contratam para atender de telemarketing, por exemplo, a exigência que dão é ensino fundamental e que é basicamente a escolaridade apresentada por esse grupo social. E aí eles acabam sempre conseguindo esse tipo de vaga justamente por conta dessas características. Ok. Mas fala pra gente sobre o perfil dessas pessoas. O perfil, já que você falou aí sobre a escolaridade, traça pra gente aí qual o perfil dessa população. Pronto. Em relação à escolaridade, em relação a questão familiar, as questões que estão relacionadas à descoberta dessa sexualidade, que geralmente gera estresse no ambiente familiar, o cidadão sai de casa, e como isso repercute na vida e no trabalho. Pronto. O trans, geralmente se apresenta como um transexual muito jovem. E isso acarreta uma série de reflexos durante o percorrer de sua vida. O primeiro deles, muitas vezes e tristemente, é a expulsão de casa. As famílias hoje, infelizmente, ainda estão sedimentadas na ideia, na cultura, que é uma cultura tradicionalmente religiosa, de que o homem é o homem, mulher é mulher e nada disso, nada que for contrário, tudo que for contrário a isso é errado e não pode ser aceito.
E infelizmente é assim. Eu conheço pessoas que dizem, não, mas eu aceito, eu sou de boa. Mas quando o problema acaba acontecendo na sua casa, é o primeiro a expulsar, é o primeiro a trazer represálias. E aí, quando isso acontece, você traça o perfil rapidamente. Pessoas jovens que acabam largando a escola porque não tem outra opção, e aí, quando você vai ver a qualificação profissional, educacional dessa pessoa, não conseguem completar sequer o ensino fundamental, não conseguem uma educação profissional, com uma idade bastante jovem, pessoas com saúde, com tudo, mas não tem nenhuma outra atividade a não ser aquela que foi mostrada. E aí acabam traçando um perfil profissional bastante vago, essas profissões bastante estigmatizadas, e aí são pessoas que geralmente são pessoas pardas e negras, porque são pessoas oriundas de periferia, geralmente eu não sei se isso tem alguma relação com o número populacional que se apresenta nas periferias, porque pessoas que têm essas características, pardas e negras, que se assumem trans, se reconhecem trans muito jovem, que saem de casa muito cedo, acabam enfrentando essas batalhas, infelizmente, mais duras, porque a gente sabe que a gente vive na sociedade capitalista e o dinheiro ajuda muito e facilita muitos outros caminhos. Mas se você fosse narrar uma história de uma pessoa dessa população padrão, seria como? Ela é expulsa de casa em que idade e procura o mercado de trabalho em que momento? Elas geralmente são expulsas numa faixa de entre 14 e 16 anos, que é onde elas já começam a entender, a demonstrar os primeiros sinais de mudança corporal, seja tanto o trans homem quanto o trans mulher. Isso geralmente acontece nessa faixa. E é exatamente nessa faixa que ela ainda não tem a força de imposição dentro do lar. E aí ela acaba sendo realmente mais frágil e recebendo essa carga mais pesada e sendo posta de casa para fora. Com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo na verdade, eles vão se esquivando na vida, quando chega os 20, 22 anos, 23, conseguem algum tipo de profissão. Infelizmente, a maioria deles acabam indo para a rua, prostituição, onde você vê, hoje, tem até relatos de trans que vivem na sexualidade, na profissão sexual durante 10, 15, 20 anos. Até conseguem outro tipo de profissão, tipo cabeleireiro, maquiador, mas ainda continuam na rua, porque eles acreditam justamente no empoderamento que isso causa, que é a ideia, como eu falei na apresentação. Um trabalho, ele não só traz a liberdade financeira, ele traz a dignidade. E quando você apresenta isso de forma mais completa para qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele vai se sentir muito mais seguro, mais confiante, vai se sentir mais empoderado. E é isso que eles buscam na rua, buscam no trabalho, mesmo que seja estigmatizado, e isso vai passando nessa faixa. E infelizmente não existe muito relato de trans, travesti com faixa de idade avançada, porque existe nos meios de coleta de dados não governamentais, dados que apontam que muitos trans não conseguem passar dos 50. A mortalidade é muito alta. É muito alta e muito cedo, muito recente. Agora, explica pra gente aí, porque muitas das pessoas que estão nos vendo provavelmente não dominam corretamente as denominações. Faz aí pra gente a distinção entre essas categorias aí. Primeiro a gente faz a distinção de gênero, sexo e sexualidade. Sexualidade é o impulso sexual do qual você dispõe, independente do sexo que você sinta. Ou seja, eu tenho desejo sexual, seja pelo sexo igual ao meu, ou seja pelo sexo oposto ao meu. Isso é sexualidade. Sexo é a denominação dada de acordo com o órgão genital. Se você tem pênis, você é do sexo masculino. Se você tem vagina, você é do sexo feminino. E gênero é uma denominação criada socialmente para distinguir, diante de comportamentos socialmente definidos, o gênero do indivíduo.
seja ele gênero masculino, seja ele gênero feminino. O transgênero, ele é uma pessoa que nasce dentro de um gênero, mas não está em conformidade com esse gênero. Aí, ao passar do tempo, ele passa por uma transição e se enquadra no gênero que ele acredita ser satisfatório. O transexual é o transgênero que, ao final da transição, realizou a cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, o trans que fez a cirurgia. Só que aí, isso é um termo que muita gente trata como se fosse um termo similar. Eu, particularmente, eu acredito que sejam termos distintos. Mas ainda tem gente que trata similar, mas tudo bem. E travesti é a pessoa que nasce no gênero, se identifica com outro gênero, mas não abre mão da característica do gênero originário. Ou seja, o menino nasce menino, porém, com o decorrer do tempo, ele se identifica com o gênero feminino, se traveste desse gênero e permanece com as características do sexo masculino, sem nenhum problema. Essa é a diferença. Ok. Uma das coisas que me chamou a atenção quando você estava falando sobre isso era a questão de como essas pessoas aparecem nas estatísticas, ou como elas são reportadas, porque trata-se de um grupo que é discriminado, que é muitas vezes invisível na sociedade, e parece que essa invisibilidade ocorre inclusive do ponto de vista estatístico. Quando você vai analisar os dados do IBGE, do pessoal que faz pesquisa de campo, eles simplesmente não aparecem. E até fiz uma colocação para você em relação à questão do nome social, por exemplo. Se alguém já utiliza o nome social, chega o pesquisador do IBGE, ele responde com o nome social dele, ele entra em que tipo de estatística? Existe um corte relacionado a essas questões nesse tipo de pesquisa? Eu quero que você fale sobre isso, para depois a gente introduzir o que você traz de pesquisa no seu trabalho. Não existe. Em março desse ano, o IBGE notificou, a Advocacia Geral da União notificou o IBGE, porque no próximo censo de 2020 a intenção é que esse tipo de informação, esse tipo de corte seja realizado, para trazer à tona essa população que hoje é invisível na sociedade brasileira. Os dados oficiais trazidos pelo IBGE, eles trazem os dados que eles dizem ser de inteiramente público cis. Essa é a ideia que eles trazem. Hoje tem o que é público cis? Público cis são pessoas que estão em conformidade com o seu gênero. Certo. Seja você nasceu com sexo masculino, cresceu e está em conformidade com o sexo masculino. Isso é o gênero cis. Certo. E aí, a estatística hoje dos órgãos oficiais, ela trata isso, que temos 90 milhões de trabalhadores no Brasil e desses 90 milhões todos são cis. Não existe diferenciação entre transgêneros. Então, simplesmente o corte não é feito. Não existem dados oficiais sobre isso. Não existe. Infelizmente não existe. É uma população invisível no Brasil. É um sujeito que começa a ser discriminado em casa e termina sendo discriminado na sociedade, no próprio trabalho, no mundo do trabalho, nas estatísticas. Como um todo. Ok, então eu quero que você agora, eu vou reposicionar a câmera aqui, de maneira que ele possa apresentar os dados que ele tem, os dados que ele coletou na pesquisa, foram 21 trans. Então ele traz esses dados de acordo com a pesquisa que ele fez. Aí é importante que você explique o que você fez, que tipo de questionário você fez, quais foram as pessoas, onde você encontrou essas pessoas, tudo isso, para apresentar os dados. E depois a gente vai fazer uma comparação também de dados não governamentais, porque o IBGE não faz o corte, mas dados de outras organizações que estudam, mas que não são oficiais, mas que trazem dados sobre essa população e como elas se relacionam no trabalho, certo? Então, explica primeiro como tu fizesse a pesquisa, quem foram as pessoas que você procurou, apresenta os dados da pesquisa e depois a gente vai para os dados que você coletou em outros lugares. Eu vou inverter, porque senão vai aparecer ao contrário, né? Aqui, deixa eu ver. Tá aparecendo ao contrário? Tá aparecendo ao contrário. Então a gente vai fazer assim. Peraí. A gente vai fazer assim.
Sim? Assim. Aí aparece você e ele. Agora não tá não. Puxa ele, fica do lado mesmo. Bota um pouquinho na tua frente. Agora. Vamos lá. Agora tá. Tá? Vai lá, pode apresentar. Pronto. Esses dados foram os dados que eu colhei com as entrevistas que eu fiz com 21 trans. Os trans todos são daqui de Recife. Todos. Só que existem 2 que hoje não moram mais no Recife. Essa pesquisa eu venho trabalhando nela desde o ano passado. E aí, 2 desses meus amigos, elas foram morar fora do país. Pode falar mais alto, foi aqui, meu filho. Não, eu pensei, é porque o negócio tá aqui, ó, pra frente, ó. Não. Aí eu pensei que ia ficar melhor posicionado. Não, pode falar alto. Ah, tudo bem. E aí, elas foram morar fora, mas todos os 21, na época da entrevista, moravam aqui. Ou seja, todos os dados que foram coletados são referentes a Pernambuco. Para de bater na mesa, porque quando você bate na mesa, treme demais. Ah, tá. Ah, pois, viu? Como treme se tem um pezinho? Vá por mim, treme. Sim, tudo bem. Aí, primeira coisa. A faixa etária das pessoas entrevistadas variaram entre 17 e 36 anos. A mais nova que eu entrevistei tinha 17 anos e a mais velha tinha 37 anos. As perguntas foram sobre oportunidades de emprego, se ela tinha facilidade em encontrar entrevistas, vagas, encaminhamentos, indicações, esse tipo de pergunta. A remuneração recebida, se era uma carteira assinada ou não, se o tempo que durou o emprego, o porquê saíram, se foram discriminadas no local de trabalho, todo esse tipo de dados foi buscado. E aí, relativo a essa questão de vagas, a gente chega a esses dados. 79% delas se encontravam ocupadas na época da entrevista, onde 42% trabalhavam em empregos formais e desses 49%, 81% trabalhavam por conta própria e 58% trabalhavam de forma informal. A ideia aqui é demonstrar que desses 81%, eles estavam estritamente ligados a subempregos, que é justamente aquilo que eu falei, são categorias que já são estigmatizadas e infelizmente são aquelas impostas, onde por determinada situação foi a única que restou, então é isso que eu tenho que fazer. Aqui, ó. Caiu aí, gente. Voltou, vai. E aí a parte mais importante de tudo isso, que é inclusive até o que eu frisei na hora da apresentação, é que 19% dessas pessoas, elas não terão, 19% é somente as pessoas que terão direito a benefícios trabalhistas. Os outros 81% não terão nenhum tipo de benefício trabalhista e, consequentemente, não terão benefícios previdenciários. E isso é muito grave, porque imagine você trabalhar a sua vida inteira de forma autônoma, ganhando pouco, sem nenhum tipo de benefício, férias, 13º, licença, sem nada, e ainda chegar ao final da vida e não ter sequer o direito de se aposentar. E isso foi uma das preocupações desse trabalho, é trazer à tona esse tipo de realidade e tentar identificar se o direito, ou então se a própria sociedade tem consciência disso e o que pensa em fazer, entendeu? Para mudar esse tipo de realidade, porque isso é muito grave, muito. E aí, fazendo uma comparação com os outros dados colhidos em outros estados, aí eu tenho esses aqui, ó, que são de instituições também não governamentais, porque, como já foi dito, não existem dados oficiais para corroborar toda essa pesquisa. E aí a gente tem a ANTRA, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis, que ela diz que somente 10% das pessoas trans estão trabalhando em empregos formais, enquanto 90% estão na prostituição. E essa realidade, ela é, infelizmente, a realidade do Brasil. Porque em Minas Gerais, essa realidade ela volta a ser confirmada, que 5% das trans, segundo o Triângulo Trans, que é também uma associação, diz que somente 5% trabalham em trabalhos formais, enquanto 95% se encontram na prostituição. Em São Paulo existe uma empresa chamada Emprego Trans, que também é um grupo, uma associação,
que eles fazem esse tipo de... Eles captam vagas de emprego e direcionam somente para pessoas trans. E eles fazem esse levantamento, e o levantamento que eles fizeram dizem que somente 8% das pessoas trans estão atuando em trabalhos formais, enquanto 92% estão na prostituição. E essa realidade ela é muito séria mesmo. Existe um estudo também feito na Universidade da Pensilvânia, que eu até trouxe aqui, pronto aqui, na Universidade da Pensilvânia, que traz realmente essa realidade de pessoas que não conseguem entrar, de pessoas que têm dificuldade de encontrar emprego, de quando dizem que são trans, perdem o emprego, são demitidos por discriminação, ou então não conseguem a promoção que estava prometida, são retiradas de emprego. Aqui, ó, subemprego desenfreado, e isso nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi realizada com mais de 50 estados dos Estados Unidos, com mais de 7.500 trans. E o resultado foi exatamente a mesma realidade mostrada aqui no Brasil, que pessoas trans sofrem estigma, são discriminadas, perdem todo o direito de igualdade, de tratamento de igualdade, e passam por todo esse sofrimento desde a sua infância até a velhice. E infelizmente são esses dados que eu trouxe. Gostaria muito de trazer coisas melhores, de trazer para minhas amigas trans uma realidade melhor, mas infelizmente não tem. Tá se soltando, hein? Mas na verdade é essa, a gente vai se acostumando com a câmera, né? Vai ficando mais leve e tal. Mas ó, tem um dado aqui que é bastante importante. 78% das trans, dessas aqui, ó, que conseguem se manter no emprego, elas, depois que dizem que são trans, que passaram por uma transição e que permanecem aceitas no emprego, 78% delas melhoram a sua produção. Tá vendo você? Depois que se assumem que são aceitas, que não sofrem nenhum tipo de discriminação, melhoram de produção. O seu desempenho cresce. Tá vendo você o quanto a humanidade precisa simplesmente abrir a mente e entender que nem tudo é como tem que ser ou como acha que deve ser. Simplesmente é só aceitar. Além dessa questão da Pensilvânia, os outros dados, você apresentou todos os dados já? Todos os dados. O daqui, de São Paulo. Aqui. Daqui, o de São Paulo. E fala pra gente aí sobre essas questões aí que você chegou no fim, como propostas aí. Ah, sim. Isso aqui, ó. Políticas de apoio. Políticas de apoio. Promoção do debate. A ideia é que as empresas, principalmente aquelas que de maior porte, que têm um público bem amplo, um número maior de empregados, promovam dentro do seu ambiente o debate, para que seja disseminada a informação, e todo mundo sabe que é a partir da informação que tudo se modifica, que tudo se liberta, e quebra mesmo o preconceito, que somente a informação pode resolver tudo isso. E de pronto esse tipo de apoio. Depois a gente trazer o incentivo à contratação. Existe um instituto chamado Instituto Etos, que é na Paraíba, eu acho que é na Paraíba, se eu não me engano, que ele criou o manual 116, que a empresa que adere a esse tipo de manual, ela é conhecida como empresa gay friendly. E existe um exemplo que foi bastante noticiado, que é a aeromoça Nicole Cavalcante, de 34 anos, que ela foi a primeira aeromoça trans da empresa Gol. E a Gol é uma das aderentes desse manual 116 da Etos, do Instituto Etos, e considerada uma empresa gay friendly. E esse tipo de ideia... Tem um slide sobre isso aí. Tem sim, tem a foto dela aqui. Aqui, Nicole Cavalcante. É a primeira comissária trans. Primeira comissária trans da empresa Gol. Eu não sei se existem outras no Brasil, mas essa foi a primeira. E aí,
A ideia é essa, que esse tipo de comportamento seja disseminado, que outras empresas venham a aderir, venham a participar e venham também a se tornar empresas gay-friendly. Na verdade, eu não sou muito a favor dessa terminologia gay-friendly, porque acaba limitando. Até porque um trans, ele não é necessariamente gay. Ele pode ser simplesmente um trans hétero. Porque, como eu expliquei, a sexualidade ela não tem a ver com identidade de gênero. Identidade de gênero é uma coisa, identidade é outra. Então, esse nome gay-friendly não é muito legal, mas que ao menos seja com esse nome, mas que as empresas se tornem amigas e acabem contratando. E aí, legislação coercitivas e punitivas. Esse ponto de ter legislações coercitivamente punitivas, ele é bastante importante porque hoje, no Brasil, a gente tem um arcabouço jurídico de proteção à igualdade. Existe a Constituição Federal, com vários artigos, artigo 3º, 5º, 7º, 8º, existe a DPF, o posicionamento do STJ, do STF, existe vários outros tipos de normativação. Tem uma coisa aqui, vou mostrar para vocês. Pronto, aqui ó, resolução 175 do CNJ, o manual, todos esses tipos de legislação para proteger o tratamento igualitário. Em âmbito internacional, existem os princípios de IGEOCarta, que são 29 princípios criados por juristas especialistas em direitos humanos, e eles se juntaram em âmbito internacional e desenvolveram esses princípios, que são princípios que também protegem a não discriminação contra questões de gênero. E tem a Convenção 111 da OIT, que também trata da não discriminação contra pessoas transgêneros. Ou seja, a gente tem todo um arcabouço jurídico-político protegendo o tratamento igualitário. Porém, não existem normas coercitivas que se façam valer esse tipo de norma, fazer valer essa aplicação normativa. E aí eu acho que seria interessante hoje, no cenário brasileiro, ser desenvolvido esse tipo de legislação para que se faça cumprir esse tipo de norma e assim evitar, coibir, proibir esse tipo de comportamento, que seja a partir de punições, multas, independente de que tipo de punição seja, mas que se criem normas que se façam valer e que as normas de proteção sejam obedecidas. E aí a gente tem política pública de educação especializada, com apoio especializado e profissionalizante. Isso é importante porque, como eu disse, tradicionalmente os transgêneros são expulsos de casa muito cedo. Eles têm que viver uma realidade muito dura e muito cedo. E aí acabam tendo que escolher entre trabalhar ou estudar. E para não morrer de fome, eles preferem trabalhar. E quando eles necessitam de entrar no mercado de forma, mas no mercado de trabalho formal, com a expectativa de encontrar um emprego para melhorar de vida, eles encontram dificuldades justamente na qualificação profissional. E aí é complicado, porque eles não têm, simplesmente não têm. Porque no momento que eles deveriam ter tido, eles abriram mão para poder sobreviver. E aí, eu acho que o Estado poderia promover esse tipo de ação. Políticas públicas com apoio especializado. Especializado por quê? Porque precisa de um apoio psicopedagógico, porque precisa de um cuidado especial, afinal, as pessoas, elas merecem uma atenção especial porque a gente sabe que sofrem bullying desde cedo, sofrem tratamento discriminatório muito cedo. E aí, por isso, esse tipo de tratamento especializado. Muito bem. E aí, mais alguma coisa? Esse trabalho é muito importante. Deixa eu virar aqui pra gente encerrar. Ó, Robin, eu sei, tão legal. Cadê? Quer mostrar ela? Quero. Mas não vai parecer coisa política, não? É, pode parecer. Então propaganda política, não. Ó, então a gente vai encerrar aqui esse nosso bate-papo
E eu queria só fazer alguns comentários. É uma pesquisa que você fez com base numa população de 21 travestis, né, que revela alguns dados importantes. Confirma a discriminação no mundo do trabalho desse pessoal, confirma todo o peso do estigma quando alguém procura se efetivar num posto de trabalho, digamos assim, que é considerado como padrão, normal. Então, por exemplo, quando uma advogada consegue tirar o AB sendo uma transexual, estou falando corretamente? Sendo uma transexual, isso é um motivo de grande comoção, inclusive, e de grande destaque, porque é algo muito diferente. Uma cabeleireira trans, ninguém acha estranho, mas uma advogada trans acha. É um evento. Um evento. Um político trans, isso é um evento, né? Então, existe um caminho aí ainda para que essas pessoas sejam aceitas e não sejam discriminadas no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, mas principalmente no que diz respeito a dar oportunidade para que essas pessoas possam oferir renda com trabalhos com todas as outras pessoas têm direito. Isso seria o mínimo que se pode esperar até para retirar várias dessas pessoas que terminam seguindo pelo caminho da prostituição por falta de opção, não é? Então, isso faria com que no futuro esse estigma da prostituição, do travesti, pudesse sumir, não é? Porque certamente se eles tivessem outras opções, eles as seguiriam, na verdade. Então, e o último ponto para encerrar de vez que me chamou a atenção é que é preciso, eu disse para você mais cedo, é preciso que essa pesquisa não acabe aqui, que ela siga, inclusive porque o universo relevante de 21 pessoas, que foi um grande trabalho que ele fez, pode ser ampliado, não é? Pode. Inclusive, veja, há uma diferença ainda significativa entre os dados que você coletou e os dados que outros organismos coletaram, já que a gente não trabalha com o IBGE, com institutos oficiais. A gente não trabalha porque não existem dados desses institutos. Exatamente. Então, mas aí, quando você conseguiu? Em São Paulo, foi? Em São Paulo, em Minas e a ANTRA, que é nacional, São Paulo, né? Minas e ANTRA, eles davam uma média de 10% só de pessoas empregadas, não é isso? Somente. Na população. Somente. E aqui a gente chegou num número maior. Chegou no número. Certamente porque as pessoas que você encontrou eram pessoas que estavam pessoas mais próximas a você, que você conseguiu... Dentro da minha realidade. Que né? talvez não seja o perfil geral, né? Pois é. E aí é que tá. Ou, quem sabe, numa esperança, esse perfil tenha realmente mudado. Entendeu? Então, mais estudos serão necessários para a gente verificar. Exatamente. Ou que imagina se a gente chega à conclusão que em Pernambuco a situação é melhor. Entendeu? Exato. Essa é a esperança, né? Exato. Então, gente, é isso, tá? Valeu aí quem veio, quem prestou atenção e é isso. Parabéns, velho. Eu agradeço a oportunidade. Gente, brigadão. O trabalho não vai parar. A pesquisa eu pretendo que ela seja levada para um campo de especialização ou algo do tipo, para que eu possa trabalhar ela mais, desenvolver mais e trazer e confirmar se realmente essa realidade ela melhorou, piorou, e a gente vai na torcida. Obrigadão. Tem um boy magia aqui, esse Alex, que pirou, viu? É meu... Ah, tá entendido. É o boy. É o crush. Valeu aí. Tchau. Tchau.